Hoje é uma live rapidinha que eu quero comentar sobre uma estação que tá na ponta da língua pra mim, assim, sabe? Eu acho que vai vir aparecer na prova do INEP. Qual estação eu tô falando pra vocês? Eu tô falando da estação de anemia, cara, isso mesmo. Ó, não tá caindo, mas, cara, INEP cobra demais anemia. E é uma estação muito legal para ser cobrada. Principalmente se for na prova de pediatria. Pediatria pode aparecer para você uma estaçãozinha lá de anemia. Então a gente vai tentar comentar, vamos tentar montar na nossa cabeça como que seria uma estação de pediatria feita pelo INEP. Porque isso aqui vai ser bem legal. E se aparecer, você vai ter que me agradecer, hein, cara. Olha lá, então vamos lá. No dia da prova, quando você chega lá, você vai ter uma portinha. Então você fica lá de frente a uma portinha, vai apitar. Apitou. Você entra dentro da sala. E lá dentro da sala, como eu já falei em várias lives que eu fiz aqui, você vai ver que tem várias pessoas. Então não é só uma pessoa não, cara. Então vai ter uma pessoa filmando, tem outra controlando e tem mais uma que fica com os papéis, os impressos que vão ser entregues a você conforme você for progredindo na tua estação. E por último, tem o ator. E esse ator é com quem você irá conversar. Em uma estação de anemia, o mais provável é que caia dentro da pediatria. Por que eu digo isso? Porque é o mais comum do INEP cobrar. Eles adoram cobrar anemia em pediatria. Principalmente porque nós temos alguns sintominhas que podem chamar a atenção. E aí, você vai chegar e começar a conversar com o ator. E ele vai falar pra você, ó, meu filho, minha filha, tá meio branquinho, tá meio pálido. Ele tá meio cansadinho, cara. Olha só, ele não tá evoluindo tão bem, ele tá com um pouquinho de atraso nos seus estudos. Muito cuidado, cara. Principalmente esse atraso nos estudos. Porque isso aqui, com certeza, eu tenho certeza que você já pensou aí na sua casa. Já pensou assim, pô, atraso nos estudos, será que é alguma deficiência que ele tem? Alguma doença congênita que está afetando agora? Você já pode ter perguntado, ele convulsiona, tem convulsões, será que é uma síndrome de West? Calma, cara, calma. Porque isso aqui pode ser explicado por uma anemia. Isso mesmo, um quadro extremamente comum. Então tenha muito cuidado. Pô, ele está se sentindo mais fraquinho, parece que ele está fraquinho, está pálido, ele está um pouco atrasado nos estudos. Ele não está evoluindo bem, ele não está com os marcos de desenvolvimento que são adequados para a idade dele. Cara, cuidado. Isso pode ser anemia. E você não pode perder uma questão de anemia, porque isso aqui não é difícil. Olha só, vem comigo. Quando você estiver olhando para uma anemia, principalmente em pediatria, é 90% de chance da banca estar falando para você sobre a anemia ferropriva, que é a mais comum no mundo. E aqui você tem que lembrar um pouquinho do resultado do hemograma. Porque se aparecer essa estação para você, você vai ter que falar esse resultado de forma adequada. Basicamente, o que você vai ter é uma hemoglobina diminuída. O comum é encontrarmos microcitose e hipocromia. Então, o VCM e o CHCM estão baixos. E agora vem o que confunde. Porque quando a gente perde o perfil de ferro que você tem que conhecer para a tua prova objetiva, ó, você que vai fazer prova objetiva, você tem que conhecer isso aqui também. Você tem que lembrar que basicamente tudo vai estar diminuído. Então ferritina está diminuído, transferrina está diminuído, está tudo diminuído. Menos o TBIC, que é a capacidade de ligação do ferro na transferrina. Então, cara, muito cuidado. O que é esse TBIC? Eu sei que confunde, mas eu gosto de pensar nele como se fosse um carrinho de montanha-russa. Um carrinho de montanha-russa, ele não tem lá 6, 7 lugares. Se tá cheio de ferrinho andando nesse carrinho de montanha-russa, o que acontece? Concorda que tá saturada esse carrinho de montanha-russa? Ele tá saturado, tá cheio de ferro, não tem lugar pra gente colocar mais ferro. E o que seria o TBIC? O TBIC mede, nos dá essa medida pra gente saber se tem lugar ou não dentro desse carrinho de montanha-russa. Então, quando a gente fala que o TBIC, TIBC, essa sigla aqui, está aumentado, quer dizer que tem muito lugar no carrinho de montanha-russa. Tá entendendo por que está aumentado na anemia ferropriva? A gente não tem ferro, cara.
Se não tem ferro, os ferrinhos não vão andar de carrinho de montanha-russa. Então o carrinho fica vazio. Por isso que a gente fala que o TBIC, nesses casos, está classicamente aumentado. Então lembra disso. Pensa lá, os outros vão estar tudo diminuídos, tá? A grande maioria está diminuído. Os que aparecem lá na tua prova vão estar diminuídos. Ferritina, vão estar tudo. O ferro sérico também está diminuído. Além disso, a gente espera encontrar hipocromia e microcitose. Lembrando que não é exclusivo. Se for uma anemia no começo, início da anemia, pode ser normocítica e normocrômica. Mas o clássico é a micro-hipo. E além disso, o TBIC aumentado. Esse TBIC aumentado é sempre uma pegadinha. Então, se você pedir um perfil de ferro, pô, é anemia, pedir um perfil de ferro, cara, quando você estiver olhando o exame, leia em voz alta. Fale assim, ó, TBIC está aumentado. Porque isso aqui vai pontuar no teu checklist. É uma certeza muito grande que eu tenho de pontuar no teu checklist isso aí. Outra anemia que pode aparecer é a anemia falciforme, mas ela tem muitos detalhezinhos e a gente pode falar até de outro dia sobre ela. Mas eu queria entrar aqui para vocês em um dos principais diagnósticos diferenciais da anemia ferropriva, que seria a talassemia, cara. Olha só. Talassemia é uma doença congênita, onde a pessoa também tem uma anemia hipocrômica e microcítica. E aí, como é que a gente vai fazer a diferenciação? Na tua prova, a diferenciação vai ser feita principalmente pelo RDW, que é a distribuição do tamanho das células. Então, quanto maior a diferença entre as células a gente tiver ali no teu paciente, maior será o RDW. E classicamente, a anemia ferropriva tem RDW aumentado, mas a talassemia não. A talassemia é RDW normal. Então, isso daí é um ponto muito importante para você fazer esse diferencial entre elas. Outro tipo de anemia que é importante você saber para a tua prova, mas aqui se aparecer, vai aparecer um paciente de maior idade. Pode ser um paciente pós-bariátrica. Fala lá, ó, o paciente fez bariátrica 3 anos atrás, não fez segmento, não tomou suplementação. Ou pode ser paciente etilista, por exemplo. Aqui eu tô falando para vocês das anemias megaloblásticas, que você tem que conhecer também para a tua prova prática e para a tua prova objetiva. Então tenha muito cuidado. Quando a gente fala de anemia megaloblástica, a gente tá falando de uma anemia com células, ó, gigantonas, cara. Elas têm mais de 100 FL, mais de 100 flower lá no tamanho delas, cara. Então são grandes as células. E aqui você deve conhecer duas causas principais: deficiência de B9 e deficiência de B12. Qual é mais comum de aparecer na tua prova? Com certeza a de B12, cara. A de B12 ela é muito característica porque ela tem algumas coisinhas adicionais que a de B9 não tem. Mas ambas são causas de anemia megaloblástica. Um cuidado que eu digo para vocês aqui é, eu falei no paciente pós-bariátrica. Você viu que eu falei, ele fez a bariátrica uns 2 anos atrás. Então, tenha cuidado, porque a gente tem um estoque até de vitamina B12 aí. Então demora um pouquinho para vir a desenvolver, que é diferente de vitamina B9. Muitas vezes a banca coloca para você, o cara fez bariátrica semana passada. E aí ele tem outros fatores de risco para a deficiência de vitamina B9. Geralmente aqui a resposta vai ser B9. Então cuidado com essa pegadinha que pode vir a aparecer para você também. Mas os detalhes que vão fazer você acertar a tua questão e acertar o teu diagnóstico na tua prova são os seguintes. A deficiência de vitamina B12 causa uma anemia megaloblástica. E eu gosto de pensar que ela é uma deficiência do mal, cara. Ela é do mal. Sabe por quê? O paciente com deficiência de vitamina B12 tem sintomas neurológicos. Isso mesmo, ele tem até neuralgias aí periféricas, cara. Então, olha só que do mal essa anemia B12, essa deficiência de B12. Sabe por que eu tô falando tanto desse do mal? Porque você tem que lembrar que um dos diferenciais é a dosagem do ácido metilmalônico. E ele está elevado na anemia que é do mal. Então o ácido metilmalônico está elevado na deficiência de B12. Guarda isso, porque isso aqui cai todo tempo está aparecendo esse tema aqui. Então tenha cuidado, cara. E lembra do ácido metilmalônico na deficiência de B12, porque ela é do mal, cara. Ela dá sintomas neurológicos, então ela é do mal.
Com essa frase aí, com esse macetinho, você já vai saber então que a deficiência de B12, anemia megaloblástica por essa deficiência, tem 2 sinais a mais aí que são muito importantes. Sintomas neurológicos e elevação do ácido metilmalônico. Ácido metilmalônico, tá? Eu tô forçando mal aí pra você não esquecer. Então, lembra aí também desse outro tipo de anemia que pode aparecer na tua prova. E aqui, como eu falei, o paciente vai ser outro. Essa daí é mais difícil aparecer em pediatria. Vai aparecer provavelmente com um paciente mais de idade. Ah, o paciente está com anemia perniciosa ali, pô, já tem alguma doença autoimune. Agora tá com uma clínica de anemia, cara, pensa na anemia perniciosa, que é uma anemia autoimune, tá? Ela é um processo autoimune que vai gerar uma anemia megaloblástica, cara. E é importante também uma causa aí de deficiência de vitamina B12. Então lembra, essas 2 anemias, cara, você tem que lembrar tanto para a tua prova prática como para a tua prova teórica. Não tem como você fazer qualquer uma delas sem você conhecer pelo menos esses parâmetros básicos que eu citei de cada uma. E aí a gente entra no grande questionamento. O que a gente vai fazer para esse paciente, cara? Olha só. E tenha muito cuidado aqui. Por quê? Anemia ferropriva. Pô! Vamos dar ferro para ele! Ó, mete lá um noripurum na veia do cara. Ou então faz ferro via oral. E aí? Tá de boa esse tratamento pra você? Se for numa criança é até aceitável, tá? Isso daí geralmente é por déficit na nutrição mesmo da criança. Ela tá crescendo muito, não faz uma ingestão adequada de ferro. Então, pode sim, você pode até começar dando ferro diretamente sem fazer mais investigações quando é uma criança. Claro, sem sinais de alerta, tem cuidado. Mas agora, se eu falar pra você, ó, paciente idosinho, hein? Olha ali, ó, chegando ali o paciente, ó, 55 anos, cara. 55 anos esse paciente. Ele chega pra você e não tem nada. Ele só chega com o resultado do hemograma. Não tem mais nada. E mostra lá, ó, anemia, cara. Ferropriva. E aí? Vai meter um ferrão pra ele e falar, pô, faz um noripurum. O senhorzinho não vai curtir tomar pela via oral, que vai dar muito efeito gastrointestinal. Faz um noripurum e manda embora. E aí, cara? O que você faria? Pensa aí. Com certeza não, né, galera? Você tem que lembrar que a principal causa de anemia ferropriva em pacientes maiores, que não são crianças, né, aqui no caso, adultos, principalmente pacientes mais velhos, é o sangramento do trato gastrointestinal. E um paciente idoso com sangramento de trato gastrointestinal, você tem que excluir a possibilidade de câncer coloretal, cara. Então, olha só essa dica aqui. Chegou pra você lá, se a anemia ferropriva não aparecer na prova de pediatria, aparecer na prova de clínica pra você, o paciente só chega assim, doutor, fiz esse exame aqui, ó. Eu mesmo fui lá, pá, falei lá que eu queria essa receita, me fizeram a receita, eu fui lá e fiz o exame, ó. Hemograma aqui, perfil de ferro, anemia ferropriva, eu tô. O que eu faço, doutora? Meu parente falou pra eu tomar ferro, só tomar ferro. Eu comi uma carne a mais ali que eu tô de boa. Muito cuidado nesse paciente, cara. Olha esse pontinho que eu tô te dando aqui, não só pra tua prova prática, como também pra teórica, porque isso aqui cai na tua prova teórica, cara. Paciente nessa idade, idoso, com anemia ferropriva, você vai indicar uma colonoscopia para ele, porque nós temos uma suspeita aqui de câncer coloretal. Não deixe esse pontinho fugir de você. Essa questãozinha aqui, cara, é típica, é clássica do INEP. INEP adora isso aqui, meu. Então você já fica esperto com isso. Pô, paciente idoso, anemia ferropriva é colonoscopia. Grava isso na tua cabeça, porque isso daqui é essencial para que você acerte lá a tua questão no dia da prova. E agora, falando já do outro tipo de anemia, vamos lá para megaloblástica. Quando a gente fala de anemia megaloblástica, a gente tem as deficiências de B12 e B9, que basicamente a gente vai ter que repor. Mas aqui entra uma pegadinha possível, que é o quê? O paciente que passou por uma bariátrica, cara, ele não está absorvendo bem. Meu amigo, ele não está absorvendo bem. Então tenha cuidado, porque geralmente a nossa indicação aqui é a reposição de B12 por via intramuscular ou parenteral, cara. Você não vai fazer B12 por via oral porque ele não está absorvendo. Então, cuidado com pacientes pós-bariátrica.
Beleza? Isso aqui é uma pegadinha comum. Aparece mais na prova teórica, na tua objetiva e até na discursiva pode aparecer. Mas cuidado também, a gente já está falando aqui, eu já estou dando umas puxadas tanto para a prática como para a teórica para vocês. Então lembra, você vai então repor basicamente no B12 e no B9. E claro, se tiver alguma causa corrigível, você também pode corrigir. Galera, olha só quantas informações importantes a gente tirou só da gente conversar um pouquinho de uma estação de anemia, cara. Então a gente tirou tanto informações para a tua prova prática como para a sua prova teórica. Isso aqui com certeza vai te ajudar.